Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o que são os inibidores da reabsorção óssea. São medicamentos muito usados na oncologia e os principais medicamentos dessa classe são o Zometa, que é o ácido zoledrônico, e o Xgiva, que é o denosumab. São medicamentos que estão indicados quando o câncer já se alojou nos ossos, o que é muito comum nos casos de câncer de mama, de próstata e mieloma múltiplo, ou então para prevenção de fraturas ou enfraquecimento dos ossos. Então aqui eu vou explicar para que eles servem, quais são os efeitos colaterais e por que visitar o dentista antes de começar é tão importante. Então vamos lá. O que são esses medicamentos? Os nossos ossos, eles estão em constante equilíbrio, em que parte das células vão sendo renovadas. Então, aquelas células que são chamadas de osteoclastos, elas vão agindo como se fosse garimpando ali o osso antigo para poder nascerem os ossos novos. Então, quando você tem uma situação de metástase, por exemplo, você tem uma ativação muito grande dos osteoclastos. Isso faz com que o osso se enfraqueça e você corra risco de ter fratura ou compressão da espinha medular ou alguma dor também nos ossos. Então, esses medicamentos agem contra esse fator de destruição dos ossos. Então, eles são muito utilizados na prática da oncologia e o seu médico provavelmente pode usar em algum desses cenários. O ácido zoledrônico, que o nome comercial é Zometa, ele é administrado em 15 minutos, um soro que corre na veia. Já o Xgiva, cuja substância é o denosumab, ele é uma injeção subcutânea, que é feita mensalmente. Já o Zometa, ele pode ser tanto mensal quanto trimestral, vai depender da indicação do seu médico. Os efeitos colaterais podem acontecer logo após a injeção, então até 1 ou 2 dias, e alguns desses efeitos vão ser dor muscular ou dor óssea, como se você tivesse feito muita atividade física e ficasse com o corpo dolorido. Se isso acontecer com você, pode tomar os analgésicos simples que você está acostumado a tomar, tá? Hidratar bastante, e a tendência é que seja muito tranquilo de lidar, isso vai passar. Alguns outros pacientes têm efeitos como se fossem uma gripe, um mal-estar geral, calafrio. Isso é mais raro, mas também pode acontecer 1 ou 2 dias depois da infusão. Também o manejo é muito simples, com antitérmico, hidratação e observação. Outros efeitos são um pouco mais tardios, como por exemplo a hipocalcemia, que é a queda dos níveis de cálcio no sangue. Portanto, quando nós usamos esses medicamentos, nós suplementamos tanto o cálcio quanto a vitamina D para todos os pacientes. O que nós temos que ter cuidado também, principalmente em relação ao Zometa, é que ele é excretado pelos rins. Então, qualquer situação em que os rins estejam ameaçados ou que estejam em insuficiência renal, alguma situação específica dos rins, pode ser que esse medicamento não seja feito, mas toda vez que você chegar para fazer esse medicamento, nós vamos ter os seus exames de sangue em mãos. Nós vamos medir ureia, creatinina, os íons e ver se há possibilidade, né, tá tudo ok para fazer a medicação. E existem alguns efeitos mais tardios. Um dos efeitos que é na parte odontológica, que chama osteonecrose de mandíbula. É um nome que assusta, mas é uma complicação, apesar de muito rara, muito grave também. Então, é quando você tem uma ferida que não fecha ali na mandíbula, no osso da mandíbula, que vai ser geralmente desencadeado por uma extração dentária ou uma cirurgia no dente. Geralmente precisa de um fator desencadeador. Por isso é fundamental, todo paciente que vai iniciar um desses medicamentos, ele deve ter uma avaliação do dentista e de tempos em tempos manter essa rotina sempre ativa de ir no dentista. Bom, essas são as principais informações que você precisa de saber antes de começar essa medicação. E qualquer dúvida, comentário, você pode deixar aqui que eu te respondo.